nós estamos passando por dias de revelação. Quando nós temos momentos de unção, palavra ungida, pregação ungida. Mas existe uma outra coisa mais linda, mais profunda, que é justamente a palavra de revelação. Aquela pregação onde Deus nos revela. Revela coisas que nós não sabemos. Você sabe que revelar é abrir o véu, é retirar o véu. O véu está na frente. Então, o Senhor, porque só Ele pode fazer isso, Ele revela, Ele retira o véu. Interessante que na própria fotografia o que acontece é isto. Ali está a chapa. Se tira justamente o véu, então aquilo que foi impresso pela luz vem. E aí surge a fotografia. Revela realmente o Senhor. Faz com que tenhamos momentos de revelação. Que as revelações que tu tens, Senhor, nos sejam dadas. E que o nosso coração, Senhor, e que a nossa mente se dobre, seja dócil, seja obediente à tua revelação, nosso Senhor e nosso Deus. Nem precisa o conjunto, canta comigo. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande amor, se eu conhecer, nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Amém. Pega comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E a respeito de Elias, para facilitar na nossa Bíblia, TEB, tradução ecumênica da Bíblia, 396. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Deus estava preparando Elias, o seu profeta, para uma grande missão. Mas ele precisava preparar Elias. E como é que Deus preparou Elias? Deus preparou Elias fazendo com que ele dependesse de Deus em tudo. Você sabe que a primeira coisa que pega a gente é o estômago. Na hora que falta comida. Interessante que a primeira tentação sobre Jesus, lá no deserto, foi justamente no estômago. O diabo viu que Jesus tinha ficado todo aquele tempo sem comer. A primeira coisa que ele chegou para Jesus e disse: faz com que essas pedras se transformem em pães. Por isso Deus quis que Elias dependesse de Deus em tudo e começou a prepará-lo através do estômago, através da necessidade de alimento. Acompanha comigo. Elias, o tisbita, habitante de Gileade, disse a Acabe: certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, a não ser se a minha palavra o ordenar. Era uma profecia. E realmente, a partir daí, não houve mais chuva. E ficou tão seco que nem orvalho havia. A terra ficou seca, 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 seca. E daí uma carestia tremenda sobre toda aquela terra. Versículo 2. A palavra do Senhor veio a Elias: vai-te daqui, dirige-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, a leste do Jordão. Porque a partir daquele momento, o rei Acabe, e pior ainda, a esposa dele, a mulher de Acabe, a rainha
Jezabel queriam por tudo acabar com Elias, matar Elias, porque eles não aguentavam mais o profeta, porque o profeta trazia justamente o sistema de Deus, o profeta trazia a verdade de Deus. E Acabe, especialmente a sua esposa Jezabel, que era idólatra, que era pagã, não suportavam aquela verdade, não suportavam o sistema de Deus. E ainda mais quando Elias disse que por causa daquilo tudo, por causa daquela impiedade, por causa daquela idolatria, por causa daquela desobediência a partir do rei e a partir da esposa do rei, e daí todo o palácio do rei, a corte, desobedeciam frontalmente às ordens de Deus, e claro, a desobediência pegou no povo todo como praga, e o povo estava desobediente a Deus. Na hora que Elias disse, por causa disso tudo, haverá seca sobre a terra, e não vai chover nada, nem mesmo orvalho vai haver. E eles viram que realmente a terra secou, e aí não havia nem o que comer. Em vez de se converterem, em vez de se dobrarem diante da palavra de Deus através de Elias, eles começaram a perseguir Elias, e Jezabel queria matar Elias. Foi por isso que Deus disse a ele, versículo 2, a palavra do Senhor veio a Elias: vai-te daqui, foge daqui, vai-te daqui, dirige-te para o oriente e esconde-te, era para se esconder mesmo, na torrente do Carite, era um riozinho que tinha lá, a leste do Jordão, um afluentezinho do rio Jordão. Assim poderás beber da torrente, e eu ordenei aos corvos que te alimentem. Ele partiu, obedeceu a Deus, e agiu conforme a palavra do Senhor, foi morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia na torrente. Você sabe que corvo é a coisa mais inconveniente para trazer alimento para alguém, né? E Deus arrumou justamente corvo para trazer pão e carne para Elias, e 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Quer dizer, Elias dependia totalmente de Deus. Deixa eu já começar a dizer para você, gente, nós estamos num mundo igualzinho àquele do rei Acabe e de Jezabel. Um mundo idólatra, um mundo pagão, um mundo egoísta, e por causa disso, um mundo desleal, mentiroso, hipócrita. Nós estamos num mundo de ganância, de ambição, e por isso de uma tremenda corrupção. Estamos. E as consequências estão aí. Toda a situação econômica que nós vivemos é por causa disso. Na verdade, as potências do mundo estão falidas economicamente. Eu não preciso lhe explicar muito isso, os noticiários estão dando a todos os dias. Quem podia imaginar que o Japão entrasse em crise econômica? E a gente sabe muito bem que o próprio Japão tem dívida externa, que o próprio Japão está falido economicamente. A Rússia, os países da Europa, o Brasil nem se fala. O próprio Estados Unidos tem uma dívida externa fora do comum. Quer dizer, está todo mundo devedor, está todo mundo falido. Mas nós estamos tratando aqui de questões apenas econômicas, não. A causa de tudo isto é o profundo egoísmo, é a profunda ganância, é a profunda ambição. É um sistema do mundo, é um sistema do príncipe do mundo, é um sistema do velho homem, que tem como consequência tudo isto. E daí a miséria, e daí a fome, e daí as doenças. Veja o que acontece com a nossa saúde, veja o que acontece com a nossa educação. Tenha certeza, agora na campanha política, todos os políticos vão falar a respeito da saúde e dos planos que eles têm a respeito da saúde. Eles vão falar de tudo
todos os planos que eles têm a respeito da educação, das escolas, e etc, 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 etc. Pergunta para mim se vai mudar alguma coisa. Pergunta para você se vai mudar alguma coisa. E por que é que não muda? Nem é porque as pessoas não queiram. É porque justamente a causa está no coração dos homens. E criou-se um sistema totalmente oposto ao sistema de Deus. E sabe, gente, esse sistema ele vai de tal maneira caminhar que conosco não vai ser desse jeito assim de seca e por isso faltar alimento. Não, é por causa da própria situação, é por causa do próprio sistema. Todos nós igualmente passaremos por carestia tremendas, por crises tremendas. Vai se chegar o dia em que se tem dinheiro, mas não tem o que comprar. Até os que tiverem dinheiro não terão o que comprar. Mas especialmente nós cristãos, nós que pela graça de Deus estamos entendendo as coisas que Deus está nos revelando, como acontecia com o profeta Elias. Nós que pela graça de Deus pulamos fora do sistema do mundo, do sistema do príncipe do mundo e viemos para o sistema de Deus e queremos ser coerentes e viver o sistema de Deus. Nós que graças a Deus deixamos de cultuar o príncipe deste mundo para adorar unicamente a Deus. Nós que deixamos pela graça de Deus de obedecer o príncipe desse mundo e as leis dele, os princípios dele e os moldes dele. E nos entregamos totalmente a obedecer o Senhor nosso Deus, as suas leis, os seus mandamentos. Como Elias, nós seremos tremendamente perseguidos. Seremos. Mas não fique com medo de ser cristão, não. Porque também os que não forem cristãos passarão pela crise. Porque veja, não foi somente Elias que passou pela crise. O próprio rei Acabe, a própria rainha Jezabel, os próprios homens e mulheres da corte de Acabe, os nobres, os príncipes, o povo todo, também os que não obedeciam a Deus passaram pela crise, não tinham água, não tinham alimento. Então não tenha medo de ser cristão. Mas veja bem, para nós aguentarmos, a nós que queremos servir o Senhor está nos preparando. E como é que Ele está nos preparando? O Senhor nos prepara fazendo com que a gente dependa totalmente de Deus. Gente, sabe essa palavra depender de Deus? Atordoa a gente. Porque todos nós queremos ser independentes. Nós não queremos depender de ninguém. De modo especial, deixa eu dizer, depender de Deus parece que dá frio na medula da gente. E a gente sente como que gelo correndo a nossa espinha. Porque nós temos medo. Infelizmente o pecado original deixou isso em nós. Nós queremos confiar no nosso trabalho, nós queremos confiar na nossa habilidade, nós queremos confiar nos nossos projetos, nos nossos planos, nas nossas poupanças, guardando, poupando, deixando para amanhã, fazendo seguros, fazendo planos, plano de saúde, plano disso, plano daquilo, construindo para o dia de amanhã. É nisso que nós queremos confiar. Aí que nós colocamos a nossa segurança, a nossa parte humana nos leva para isso. Agora esse negócio de depender de Deus, que o necessário nos venha de Deus, como acontece com os pássaros.
que o pão nosso de cada dia, e que a roupa, e que a nossa saúde, e que o estudo dos nossos filhos venha de Deus, e que a gente dependa de Deus. Infelizmente, mas a verdade é essa, isso nos dá calafrio. Mas justamente porque isso nos dá calafrio, o Senhor está querendo, e Ele está fazendo toda a força para que nós aprendamos. Gente, é um aprendizado. E aprendizado demora tempo. Aprendizado tem um método. Deus está fazendo com que a gente aprenda a depender totalmente dEle. E depender totalmente de Deus quer dizer depender totalmente de Deus. Do jeitinho de Elias. Imagine só a situação. Todo dia, era corvo que trazia para Elias pão e carne. E a água ele tinha ali no riozinho, que era um filete de água, um córregozinho de nada. Portanto, ele dependia de Deus em tudo, porque havia seca por todos os lados. Deus sabia onde é que havia um filete de água. Foi lá que Deus colocou Elias. Ele dependia. Se a seca aumentasse um pouco mais, também aquele filete de água ia terminar, porque ele estava dependendo de Deus. Ele estava nas mãos de Deus unicamente. Sabe, gente, eu dou graças a Deus, mas eu glorifico mesmo a Deus, que há muitos anos, já uma questão de 25 anos, pelo menos, e de 20 anos de comunidade, que Deus faz com que a Canção Nova dependa unicamente dEle. Pode olhar em tudo isso que você está vendo, também os nossos aparelhos, as nossas câmeras, as nossas parabólicas, as nossas antenas. Se você andar aí por dentro, os nossos transmissores, até os banquinhos de madeira que nós temos, tudo essas arquibancadas, esse rincão, as nossas casas, as construções que estão em andamento, o terreno onde nós estamos. Gente, em tudo isso nós dependemos unicamente de Deus. Deixa eu dizer, quando o Padre Jonas entrou nessa aventura, um colega meu que me ama muito, e eu amo muito a ele, deixa eu dizer o nome, não tenho receio nenhum, Padre Vicente Guedes, veio para mim e disse: olha, Jonas, você não vai aguentar, porque você desde menino está numa comunidade, você é salesiano, você foi acostumado a viver sempre ali em comunidade, e também você nunca teve que ir atrás do dinheiro, porque você tinha sempre o necessário na congregação. Você agora se aventurar nessa aventura de trabalhar com jovens, sem ter onde obter o dinheiro, você não vai conseguir. Até ele disse, se pelo menos você tivesse uma paróquia, numa paróquia você tem o sustento, você tem uma certa renda, mas essa aventura, e disse, essa aventura louca, de trabalhar com jovens por aí, onde é que você vai obter o dinheiro necessário? Eu disse para ele, olha, Guedes, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Só que eu não posso negar que Deus mesmo coloca em mim esse impulso de eu depender, e a palavra foi essa, de eu depender totalmente dEle em tudo, também no dinheiro, que eu não sei de onde é que eu vou tirar, não sei. E também na minha vida, não sei. Ele olhou para mim, fez assim com a cabeça, sorriu, eu sorri, e ficamos por aí. Gente, eu entrei na prova. Realmente eu não tinha nada. Igualzinho Elias.
E Deus cuidou de mim todos os dias. Deixa eu dizer, o café da manhã que eu tomei hoje, e os remédios que eu tive que tomar, não fique espantado, eu não estou doente, não. Mais do que remédios, são complementos alimentares, são essas coisas de cálcio, etc., que a gente precisa tomar. Eu já estou ficando menos jovem, né? Então a gente já tem que tomar esses complementos alimentares, mas também esses remédios que eu tomei hoje cedo. Deixa eu dizer, não foi da minha aposentadoria que saiu. Não foi. Cada dia quando eu rezo, antes da refeição, eu penso, é a providência de Deus, é Deus que está colocando o alimento, mais uma vez, na minha mesa. A minha roupa, meu calçado, tudo. E veja, quando nós começamos a comunidade, gente, eu não tinha o que colocar na mesa para aqueles jovens, não tinha. E o bonito é que todas as manhãs nós subíamos porque era uma casa de 2 andares, para a missa no andar de cima, e na própria missa Deus já nos dava a formação, através da palavra de Deus, através da pregação, através das imagens que vinham durante a oração. Então a nossa missa sempre, todos os dias, demorava cerca de 2 horas. Quando nós descíamos depois da missa, já era hora de fazer o almoço, enquanto os outros continuavam o estudo da palavra. Quantas e quantas vezes nós encontramos na mesa da cozinha, nós não sabíamos quem tinha colocado o alimento necessário para aquele dia. Não somente nós encontrávamos ali carne, verdura, legumes, mas muitas vezes as coisas feitas. Pratos, panelas, já com as coisas prontinhas, nem tínhamos o trabalho de cozinhar. Vivemos assim durante muito tempo. Me lembro bem que havia um médico de Taubaté, que com frequência passava por Lorena, e gostava de rezar com a gente, naquele momento da manhã. E uma vez na hora, e várias vezes então ele acabava ficando para a refeição. Uma vez depois do almoço, ele viu que a nossa comida era fraca, e era fraca mesmo, porque nós comíamos aquilo que nós tínhamos. Não nos faltou o necessário, mas comíamos o que tínhamos. Ele virou para mim e disse: Padre, o senhor tem que dar frutas para esses jovens. Aqueles jovens com quem nós começamos a comunidade Canção Nova, no comecinho. Porque ele disse, eles são jovens, eles precisam. Eu disse, mas doutor, o senhor vê que nós não temos nem o alimento, como é que eu vou ter fruta? Ele virou para mim e disse, mas o senhor não diz que é justamente da providência que vem tudo? Eu falei, é. Então, peça a Deus que dê também fruta. Eu caí em mim e disse, tem razão. E comecei a pedir que Deus desse também fruta. Gente, deu tanta fruta, que nós tínhamos que distribuir para os outros, porque se você sabe que fruta acaba passando, a banana depois de uns tantos dias, ela fica passada, ela até apodrece. Laranja, mamão, ainda mais em tempo de calor, acaba se estragando. Quanta fruta Deus colocou para nós, como que mostrando um carinho especial pela gente. Depois que nós mudamos para Queluz, onde está a nossa casa-mãe, ainda hoje. Deixa eu contar algo antes. Na nossa Eucaristia, apareceu uma moça lá de Ribeirão Preto, que disse para nós, olha, lá em Ribeirão, eu tenho um trabalho da prefeitura, que é preparar as pessoas para comer soja,
Porque a soja é muito rica, ela tem muitos elementos e tal, muito boa para a saúde, só que o povo não tem costume de comer soja, e a soja inclusive é barata. É uma questão de aprender a preparar, e é uma questão também de aprender a comer soja. Então eu disse, o meu trabalho é esse. Eu tenho lá uns livrinhos para motivar as pessoas, explicar para as pessoas, e eu vou então, dou aulas, dou cursos, vou à casa das pessoas, dou os livrinhos de receita, ensino como fazer e tal. Muitas vezes a prefeitura dá também a soja para as pessoas. E a gente ficou assim meio entusiasmado com aquilo, e ela disse, deixa estar. Quando eu voltar para a minha cidade de Ribeirão, vou mandar para vocês todos os livrinhos de receita, todas as indicações e tal. Interessantíssimo. Uma moça aqui de Cachoeira Paulista, como é que ela chama, Luzia? A Miriam. A Miriam que ainda está conosco, muitas vezes na portaria, ela e o esposo dela estão lá na portaria da Canção Nova e tal. A Miriam conseguiu aqui, em Cachoeira Paulista, quase que uma saca inteira de soja. Eu nunca tinha visto soja. Brasileiro, né? Mas não tinha visto soja ainda. E levou para a gente. Ninguém disse para a Miriam nada disso. Ele disse, olha, lá em Cachoeira a prefeitura tem soja e está querendo distribuir para o povo, mas o povo também não gosta e não aceita. E eu pensei em vocês e trouxe esta soja. Bom, a soja já estava. Dias depois chegou o livrinho, os vários livrinhos sobre soja. Gente, nós comemos soja, olha. Era soja de tudo que é jeito. Bolinho de soja, leite de soja, queijo de soja, né? Porque era o que nós tínhamos. Veja bem, não era corvo que trazia. Porque lá, uma vez que Elias devia estar escondido, Deus não tinha outro meio do que os corvos, porque o corvo vai em qualquer lugar, né? E o corvo encontra qualquer coisa. Então Deus usou o corvo para levar o alimento para Elias todos os dias. Ele dependia. Se o corvo não viesse, Elias não tinha o que comer. Para nós, graças a Deus, Deus sempre colocou filhos dele, que Deus usou para trazer-nos o necessário. Foi sempre assim. Foi sempre assim. E quanto tempo nós comemos soja? Eu acabei gostando de soja, sabe? Acabei gostando de soja. De modo especial aquela salada de soja, que era a coisa mais simples que fazia. Era deixar a soja de molho para tirar aquele amargo dela. Depois cozinhava, botava os temperos, né? E até deixava na geladeira, né? Todo dia eu pegava umas boas colheradas de soja e colocava, porque era o que nós tínhamos. Era o que nós tínhamos. Então nunca nos faltou nada. Quando nós mudamos para Queluz, gente, foi a mesma coisa. Até me lembro quando chegou um bispo uma vez, e as meninas não tinham o que fazer. Não tinham uma mistura para colocar na mesa. Daí lembraram que tinha mamão verdinho ainda, no pé, né? Então não duvidaram, foram lá, pegaram o mamão verde, apanharam, picaram assim como chuchu, né, e fizeram um refogadinho, né, e interessante, o bispo gostou, e disse, mas que coisa gostosa, eu nunca comi um chuchu tão gostoso como esse. E nós não tivemos a coragem de dizer para ele que não era chuchu, que aquilo era mamão. Deixamos o bispo na inocência. Hoje a gente contaria, a gente ter mais coragem, não, seu bispo, isso aqui é mamão. Para dizer, Deus era assim. Deus era assim. Eu me recordo muito bem, foi com a Anice que aconteceu, né, Luzia, a questão do café. Acabou tudo, gente, acabou o dinheiro também. E nós sempre tivemos alguém que é o encarregado de fazer o café da manhã, é por escala. Então a Anice que devia fazer o café na próxima manhã, e não tinha nada, não tinha café. Ele até pensou, bom, então, chá também não tem, mas folhas, ervas, aí no campo tem.
Manhã cedo eu vou, colho alguma dessas coisas e faço um chá para o pessoal. E foi embora dormir. Na manhã seguinte ela levantou-se antes dos outros. E quando ela chegou na cozinha, em cima da mesa da cozinha, a gente tinha 5 quilos de pó de café. Ela quase caiu dura. Dela fez o café na maior alegria. E quando nós chegamos para o café da manhã, disse: gente, eu não sei onde é que apareceu. De onde foi que apareceu este café? 5 quilos de café aqui. Nós nunca tivemos tanto café desse jeito. Ainda mais naquele tempo o pó de café estava muito caro. Daí ficamos sabendo. Interessante, foi o Luiz Paulo em Cruzeiro, que acabou ganhando de uma torrefação de café que ainda existe em Cruzeiro. Ganhou. E falou: para quem vamos dar isso aqui? E no grupo de oração onde eles estavam, um grupo de oração de homens, a ideia foi: vamos levar para a Canção Nova. Era de noite, foi depois do grupo de oração. E o Luiz Paulo trabalhava com a gente na construção. Por isso ele tinha a chave também, porque muitas vezes ele chegava bem cedo. Então ele já abria, já ia entrando. Até várias vezes o próprio Luiz Paulo já servia os homens que vinham para trabalhar logo de manhã cedinho. Então ele tinha a chave da cozinha. Então de noite ainda, ele veio, abriu a porta, botou os 5 quilos de café, fechou a porta. Não teve com quem falar, porque já era muito tarde, né? Lá estava o pó de café. Por quê? Porque Deus sabia que nós não tínhamos nada para o café do dia seguinte. Nós tomaríamos chá? Tomaríamos, como várias vezes nós tomamos chá em vez de café. Mas daquela vez Deus quis mostrar: eu estou com você. Eu estou com vocês. Eu estou preparando vocês para vocês dependerem totalmente de mim. E sabe, gente, nós fomos preparados, continuamos sendo preparados para isso. Não só para nós, primeiro para estarmos, eu lhes dizia ontem, todos nós já estamos precisando pular fora desse barco furado, que é o sistema do mundo. Não dá para confiar mais nele, porque não apenas é um barco furado, mas é um barco que já está afundando. E eu daí me lembrei do Titanic, aquele grande navio, a coisa é real, e apareceu o filme nos últimos tempos. E eu contei justamente que os músicos ficaram até o final. O navio afundou e os músicos estavam lá tocando para animar as pessoas. Historicamente, a última música que eles tocaram foi Mais Perto, ó Deus, de Ti. Mais perto, ó sim. É uma música evangélica tradicional. Foi a última coisa que eles tocaram. Mais perto, ó Deus, de Ti. Mais perto, sim. E era isso mesmo. Aqueles músicos estavam pertinho de Deus, porque havia muita gente no navio que não pôde pegar os botes, não tinha bote para todo mundo. E todos eles iam morrer ali junto com o navio afundando. Os músicos permaneceram tocando mais perto, ó Deus, de Ti. Eu dizia: gente, a Canção Nova vai ficar nesse navio, nesse Titanic até o fim, para que todos possam pular fora, para que todos possam ter o seu barco de salvação, o seu bote. E nós vamos fazer questão de que todos pulem fora e se salvem, mas nós ficaremos até o fim. Também nisso nós dependemos totalmente de Deus. Quem vai cuidar de nós será Deus. E é verdade, Deus nos preparou para isso. A nossa missão é essa. Nem tenha dó de nós. Não, é a nossa missão. Missão e missão. Nós teremos que no final dizer para o Senhor: missão cumprida, Senhor. E até a última hora nós cantamos mais perto a Deus de Ti. E cantaremos também, e aí a banda vai tocar com toda a força, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E com guitarras, e com guitarra até, como é que se chama aquela? Estridente, né? Com guitarra estridente, com bateria. Nós vamos realmente cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
É verdade, gente, é verdade. Nós ficaremos até o fim. Ficaremos até o fim, sem receio, sem receio. Deus nos preparou para isso, para nós prepararmos vocês. É para isso também que existe a Canção Nova, que existe a Rádio Canção Nova, que existe a TV Canção Nova, que existe todo esse sistema, que existe acampamentos de oração, que existe as nossas casas espalhadas pelo Brasil, e os nossos CDs, os nossos vídeos, os nossos cassetes, os nossos livros, todos eles são para preparar o povo para isso, igualzinho que aquilo que aconteceu com Elias. Porque nós precisamos preparar-nos para depender unicamente de Deus, porque, gente, quando vier o anticristo, nós vamos ser apertados por todos os lados. Se nós não entrarmos na dele, nós não teremos o que comer, não teremos nem como comprar. Se nós não entrarmos no sistema do anticristo, nós não teremos como comprar. E por isso não teremos o que comer. Mas tenha a certeza, o Deus que proveu, através de corvo, água, pão e carne para Elias todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. O Deus que não deixou faltar nada para a Canção Nova nesses 25 anos, não vai deixar faltar aos fiéis. Porque a coisa é fidelidade. Gente, nós cremos na fidelidade de Deus e por isso nós cremos nas promessas de Deus. E se nós não estivermos preparados agora a confiar nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus e sermos fiéis agora no pouco, porque veja, agora é pouco, nós não seremos fiéis quando vier a hora da grande decisão. E infelizmente, se nós não estivermos preparados, entraremos no do anticristo. Por medo de nós, por medo da nossa família, por medo dos nossos filhos, infelizmente pessoas vão afinar e vão aceitar. Mas tenha certeza, os que forem fiéis, fiéis a Deus, fiéis ao sistema de Deus, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, o único Messias, o único Deus, o único Filho de Deus, e não o falso Messias, e não o falso Cristo que vai ser imposto. Se nós permanecermos fiéis à única verdadeira religião, como fala Isaías, e não a falsa religião, a tal religião universal, onde entram todas as coisas como um supermercado, onde tudo é válido, a chamada religião universal. Os que ficarem fiéis à verdadeira religião e ao único Senhor, ao único Cristo, ao único Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, não lhes faltará o necessário. Tenha certeza disso. Mas eu vejo agora direitinho, Deus quis também nos preparar. Gente, tem um adestramento. No adestramento, o adestrador vai colocando provas cada vez mais difíceis para o que é adestrado. Às vezes um animal que é adestrado, às vezes são pessoas, são soldados, são atletas que são adestrados. Então, vão se colocando provas cada vez mais difíceis, para que, vencidas essas provas, a pessoa esteja realmente adestrada. Deus está fazendo assim conosco. E nós tivemos a prova maior até agora nesse adestramento. Até me arrepia se Deus vai ter uma prova maior do que essa, e certamente terá. E graças a Deus nós teremos a força, nós teremos a fidelidade de Deus quando surgir essa outra prova. Somente que essa para nós era grande, muito grande. E veja bem, se a gente é fiel no pouco, Ele nos confiará mais e vai nos dizer: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado. Gente, nós somos os escolhidos para possuirmos esse reino. Gente, nós somos os prediletos de Deus, os eleitos de Deus.
Não é por merecimento, não é por graça, é só por graça, foi escolha, mas somos, quando digo somos, não somos nós Canção Nova, estou falando a respeito de você. Nós somos esses escolhidos. Só que para isso nós precisamos confiar nas promessas de Deus, precisamos crer nas promessas de Deus e crer realmente e mergulharmos de cabeça nas promessas de Deus. E sendo fiéis no pouco, Ele nos confiará o mais, e quando chegar a hora, Ele vai nos dar o reino, o reino. Nós estaremos em céus novos de uma terra nova. Nós seremos os participantes do reino glorioso que virá, quando Jesus vier na glória. Só que para isso, veja bem, eu preciso ser muito claro com você. Quem não estiver adestrado, infelizmente vai afinar diante do sistema do anticristo. Portanto, gente, a questão econômica hoje não é simplesmente uma questão de ter ou não ter emprego, não é apenas uma questão de ter ou não ter alimento, não é uma questão apenas de ter ou não ter vestuário, não, é uma coisa muito mais importante. O mundo inteiro está passando por essa crise econômica, o mundo inteiro está passando por desemprego, o mundo inteiro está passando por isso. O mundo inteiro está passando por esta falência do sistema econômico financeiro. Portanto, não é só para os cristãos. Só que, para nós cristãos, Deus está justamente utilizando-se disso para nos adestrar. Não fique choramingando pelos cantos, não. Não se desespere, não se angustie, confie nas promessas de Deus. O Deus de Elias é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e é o nosso Deus, é o mesmo, Ele não mudou. Confie, não se desespere, não se angustie, não murmure. Pelo contrário, seja obediente. Dependa totalmente de Deus. E principalmente isto, abra mão de todo supérfluo. Abra mão de todo supérfluo. Abra mão do conforto. Abra mão enquanto é tempo. Porque do contrário, gente, nós vamos sofrer demais. O mundo e o príncipe desse mundo nos acostumou durante muitos anos. São pelo menos 40 anos. Os anos 90, os anos 80, os anos 70 e os anos 60, pelo menos. Durante esses 40 anos, é uma geração inteira. O mundo, o príncipe desse mundo, nos cevou. Você sabe que cevar é um verbo bonito que equivale a engordar porco. O príncipe desse mundo nos cevou como se ceva porco, com o supérfluo, com o esbanjado, com o demais, com o conforto, e cada vez mais conforto, e cada vez mais conforto, e claro, essa necessidade que Ele criou de ter mais, e de ter conforto, levou a humanidade, levou a nossa sociedade a uma tremenda corrupção. Veja, a corrupção não está só no Brasil, não, está no mundo inteiro. E a todo momento estão estourando as grandes corrupções. Mas além das grandes corrupções que estouram, gente, nós estamos vivendo como que uma praga, uma peste, que pegou em todos os cantos, de corrupção, de fraude, de roubo, de ficar com os dos outros. Infelizmente, é o sistema do mundo. E Deus está nos revelando todas estas coisas, bondosamente. Deus está nos revelando tudo isso, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Então, justamente para nós não sofrermos demais, porque o mundo nos cevou, o Senhor agora está nos adestrando, nos acostumando a nós mesmos, por nós mesmos, irmos abrindo mão de todo o conforto, de todo o supérfluo, e ficarmos só com o necessário. Sem perdermos esse trecho aqui de Elias, porque ele é muito precioso, deixa eu mostrar rapidinho para você. Eu nem vou aprofundar nisso, mas é só mostrar o que está
no final da primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 também. 1 Timóteo 6, 6, é fácil guardar. Sim, grande lucro é a piedade, e piedade é o amor de filho para com seu pai, e aí o nosso amor de filho para com Deus nosso Pai. 1 Timóteo 6, 6. Sim, grande lucro é a piedade para quem se contenta com o que tem. Veja bem, para quem se contenta com o que tem. Grava isso, Senhor, nos nossos corações. Sim, grande lucro é a piedade, grande lucro é o amor filial nosso para contigo, Deus nosso Pai, para quem se contenta com o que tem. Gente, o que o príncipe desse mundo fez conosco foi justamente fazer-nos descontentes. E a gente nunca está contente com o que tem. Tem mais, e não está contente. Tem o carro do ano, não adianta, tem que ser a outra marca, o outro tipo. E aí o computador, e aí a roupa, e aí o calçado, e é tudo. Para quem se contenta com o que tem, pois nós nada trouxemos para o mundo, igualmente dele nada podemos levar. Inclusive, gente, para esses céus novos e terras novas, que o Senhor Jesus vai implantar, de nada vai adiantar as nossas riquezas. Viu? De nada vai adiantar. Inclusive as suas poupanças e os seus seguros não vai adiantar nada, não. Primeiro porque o príncipe desse mundo vai passar e vai tirar tudo. Vai tirar tudo. Isso não vai ter valia nenhum quando vier o reino de Deus, porque o sistema é outro. Versículo 8. Portanto, se temos alimento e vestuário, numa outra tradução, se temos o que comer e vestir, contentar-nos-emos com isso. Repetindo, portanto, se temos alimento e vestuário, se temos o que comer, beber e vestir, contentar-nos-emos com isso. Senhor, dá-nos a graça de contentar-nos com isso, Senhor. E contentar é um verbo tão bonito, que nós fiquemos contentinhos com isso, Senhor. Como nós ficávamos contentinhos quando comíamos arroz, feijão e bolinho de arroz durante muito tempo, gente, na Canção Nova. Quando nós comíamos arroz, feijão e chuchu, arroz, feijão e jiló, nos acostumamos, todos nós na Canção Nova aprendemos a comer jiló. Não quer dizer que todo mundo goste, porque há coisas que a gente come sem gostar, né? Não posso garantir que todo mundo goste, mas que todo mundo aprendeu a comer jiló, aprendeu, porque era o que tinha. Até jiló frito, fizemos jiló de tudo que é tipo. Até jiló tipo escabeche, né? Assim bem soltinho, colocado um em cima do outro, com uns temperinhos, colocado na geladeira. Ficava na geladeira lá, a gente tirava um pouquinho cada vez. Era a mistura que a gente tinha. A nossa mistura era jiló feito ao tipo escabeche. Só que não tinha peixe, não tinha sardinha, nada disso, né? Era o jiló com o tempero e ficava curtindo ali na geladeira. Fantástico, gostoso, viu? Se você não acredita, experimente. E a gente vivia contentinho, gente. Vivia contentinho. Sim, Senhor, é que a gente aprenda a viver contente com o que temos, com o necessário e só com o necessário para comer e vestir, Senhor. E se um dia tivermos que usar as roupas mínimas, só para cobrir o corpo, basta, Senhor, e que estejamos contentes, contentinhos todos nós. Versículo 8 outra vez, portanto, se temos alimento e vestuário, contentar-nos-emos com isso. Quanto aos que querem enriquecer-se e nunca estão contentes com nada, caem na armadilha da tentação, caem em múltiplos desejos insensatos e perniciosos. É daí que vem a corrupção, que mergulham homens
na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é, de fato, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, ao amor a ter mais, a não se contentar com nada. A raiz de todos os males é isso. Por se terem entregue a ela, a essa raiz de todos os males, que é o amor às riquezas, que é o amor ao dinheiro, que é o amor ao conforto, que é o amor ao esbanjamento, que é o amor ao supérfluo, por se terem entregue a ela, alguns se transviaram longe da fé e transpassaram a própria alma com múltiplos tormentos. Palavra de Deus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, gente. Não é pregação de Padre Jonas, não é escrito de esse ou aquele escritor, não, é palavra de Deus, é palavra eterna. Isso é um princípio eterno. Deus rege as coisas assim. Deixa eu dizer rapidinho para você, voltando lá ao profeta Elias. Isso você pode conferir na sua Bíblia. Agora Elias não, 1 Reis 17, 7, onde se diz, ao fim de certo tempo, a torrente secou, porque não mais chovera na região. Então nem o riachinho tinha mais. E daí não adiantava ter pão e carne, porque Elias ia morrer de sede. Ele dependia totalmente de Deus. Elias morreu? Não. O que Deus fez? Então, deixa eu contar para você. Deus disse, sai daqui e vai para Sarepta. Lá uma viúva vai cuidar de você. Você sabe que as viúvas daquele tempo não tinham nada. Eram as pessoas mais desamparadas. E Elias chega, encontra aquela mulher viúva e diz para ela, vai buscar um pouco de água para mim. Porque Elias estava morrendo de sede, porque o rizinho já não tinha mais água. E ele atravessou toda aquela região até chegar a Sarepta sem água, porque não havia água na região. Vai me buscar um pouco d'água. Mas nisso Elias é mais ousado e diz, e traz também um pedaço de pão. A mulher daí vira e diz, olha, o senhor viu que eu estava apanhando gravetos? Porque lá em casa eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer o último pão para mim e para o meu filho. Só tenho um filho, criança. Vamos comer, depois esperar a morte chegar. E Elias disse, não, mulher, vai, faça o pão, mas faça o pão para mim. E aí vem a promessa de Deus, e aí eu quero que você acompanhe comigo. É versículo 13. Elias lhe disse, não temas, volte e faze o que disseste, somente faze antes para mim, com o que tens, um pequeno bolo, era aquele pão arredondado, e traze-o em seguida, e em seguida prepararás o alimento para ti e o teu filho. Pois assim fala o Senhor, o Deus de Israel, a vasilha de farinha não se esvaziará, a jarra de óleo não se esgotará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a superfície da terra. E o bonito que a mulher foi e fez, do jeito que Elias tinha dito. Fez o pão para ele, Elias recebeu, comeu aquele pão, ele estava com muita fome. Daí a mulher voltou. Quando ela fez o pão para Elias, acabou todo o trigo, acabou todo o azeite. Mas quando ela chega em casa, ela encontra o mesmo tantinho de farinha e o mesmo tantinho de azeite. Você imagina como é que essa mulher fez aquele pão? Ela misturou as lágrimas à massa do pão, fez, levou ao forno, assou aquele pão, comeu ela, comeu o seu filho, contentinhos, e certamente aí foram as risadas, os abraços, contentinhos comeram o pão e acabou todo o trigo e todo o azeite. Mas a palavra de Deus era essa: a vasilha de farinha não se esvaziará, a jarra de óleo não se esgotará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a superfície da terra.
E o que aconteceu a partir daquele dia, gente? Todas as manhãs, quando a mulher ia, a vasilha, que na véspera tinha ficado vazia, ela encontrava de novo aquele tantinho de trigo e aquele tantinho de óleo, só o tantinho. Deus poderia ter dado sacas e sacas de trigo, tonéis e tonéis de azeite, não deu. Eles tiveram que depender o tempo todo de Deus, porque era treinamento, era adestramento, agora não somente para Elias, mas para aquela mulher, aquela viúva e aquele filho. Gente, nós somos agora esta viúva e este filho, passando pelo treinamento de Deus. Acredite nisso. E não lhes faltou, porque a farinha não faltou na vasilha e o azeite não faltou na jarra, até o dia que chover. Veja, até que chova o justo, até que o céu chova o justo, isso está na Bíblia, até que o Senhor venha na glória, aos fiéis, aos que creem nas promessas de Deus, não faltará o necessário, só o necessário.